Eu quero, antes de começar a falar do tema que me coube, divulgar aqui pelo menos 2 livros que eu creio seria muito bom nesse momento diferente pelo qual a humanidade passa. Seria muito bom que você lesse e estudasse. Um deles é o livro Eventos Finais, de Ellen White. A Casa Publicadora Brasileira, por sinal, preparou um box, está lá no site da CPB, cpb.com.br, um box com 5 livros, um dos quais esse aqui, Eventos Finais, um livro para o nosso tempo. E o outro é um clássico, do século XIX, eu estou relendo e que livro tremendo. Eu, quando conheci o Evangelho, depois da Bíblia, foi o livro que mais trouxe impacto sobre a minha vida. Quer saber qual é? O Grande Conflito, da mesma autora do Eventos Finais, Ellen White. É um livro que precisa ser lido e, se você já leu, reler. Quem sabe, segunda, terceira, quarta vez, não sei, porque realmente fala ao nosso tempo, esclarece muitas questões para as quais as pessoas encontram muitas dúvidas nesse momento da história, e eu creio valeria a pena você conhecer esse material, também da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Ok? Muito bem. O tema, eu dei um título aqui, talvez meio estranho para você, Data de Aniversário Errada. Eu quero contar aqui uma história, a história da senhora Sandra Blackman. Por mais de 50 anos, essa senhora celebrou o aniversário dela, a suposta data de nascimento, no dia 10 de novembro. Até que um dia, ao verificar mais atentamente a sua certidão de nascimento, ela percebeu que havia algo errado. Na verdade, ela tinha nascido no dia 11 de novembro. E para piorar a história, que é real, uma história real, ela descobriu que na escola primária havia um registro de que ela tinha nascido, na verdade, dia 12 de novembro. Uma bagunça total, aí você percebe, né? E ela acabou optando, então, por celebrar daí para frente o aniversário no dia 10, porque já estava acostumada com isso. Eu quero te perguntar uma coisa. O que você acharia se alguém chegasse para você e dissesse: amigo, você nasceu, vamos pegar aqui a minha data de aniversário, 2 de março. Mas daqui para frente, nós queremos que você comemore seu aniversário no dia 3 de março. O que você acharia disso? Seria um pedido bem estranho, não é verdade? Afinal, ninguém pode mudar a sua data de nascimento. Você nasceu naquele dia e ponto. Você tem que comemorar o dia que você nasceu. Você tem que celebrar o dia que você nasceu no dia correto. Essa senhora teve problemas com isso, né? E aí foi uma confusão tremenda. Bem, eu não sei se você sabe, mas se sabe eu vou reafirmar para você. O planeta Terra, ou pelo menos a vida na Terra, tem também data de aniversário. Existe um dia específico que foi reservado por Deus, e eu quero te convidar a abrir a Bíblia agora comigo, em Gênesis capítulo 2, melhor dizendo, Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. E aqui nós vamos então descobrir, ou rever, ou relembrar, o dia do aniversário da vida na Terra. Diz assim o texto lá em Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Acabamos então de descobrir o dia de aniversário da terra. É o sábado. Deus cria a vida, organiza a terra, a povoa com seres vivos, animais e vegetais, e reserva então o 7º dia, o sábado, portanto, que no hebraico são 3 letrinhas, SBT ou Shabat, mais no sentido de uma pausa contemplativa, como um pintor que termina uma obra-prima, e depois se afasta um pouquinho para contemplar o que fez. Deus convida Adão e Eva, que certamente não estavam cansados fisicamente, porque haviam acabado de ser criados. Deus os convida para celebrar a criação, e então estabelece esse dia como o aniversário da Terra, o aniversário da criação da vida neste planeta. E Deus faz 3 coisas ali. Ele descansa, embora Deus não se canse, como diz Isaías 40, 28, portanto, mais uma vez o conceito de pausa contemplativa. Deus, ele pausa, ele abençoa e santifica. E você sabe muito bem que o que Deus abençoa não pode ser desabençoado. Assim como uma data de aniversário não pode ser trocada
por qualquer pessoa, é aquela data, é aquele dia. Queira ou não, aquele dia celebra realmente a criação do mundo. E Deus, então, ao santificá-lo, ou seja, pô-lo à parte, ele demonstra realmente que é um dia especial. Eu sei que algumas pessoas, talvez, que estejam me ouvindo agora, pensem o seguinte: mas esse relato aí da criação não é mítico, não é apenas uma alegoria? Será que nós podemos fundamentar a nossa crença de que o sábado é o dia da criação, é o memorial da criação, com base num capítulo que alguns têm por metafórico ou por simbólico? Só para você lembrar, Jesus era criacionista. E não podia ser diferente, não é? Porque foi ele quem criou. Lá em João capítulo 1, verso 1, é dito que, de 1 a 3, né? É dito que Jesus é o próprio agente criador. Então, se ele criou, ele sabe muito bem que Adão e Eva existiram. E, na verdade, como dizem esses textos aí na tela, o próprio mandamento do sábado, lá em Êxodo 20, verso 11, relembra que foi nesse dia que Deus criou céus, terra e mar. Ou seja, o mandamento só faz sentido se nós crermos que a semana da criação é histórica, é literal. Em Marcos 10, 6, Deus fala que, Jesus diz que Deus fez homem e mulher e os uniu pela sagrada cerimônia do casamento. Se nós não crermos que Gênesis, os primeiros capítulos são literais, o casamento perde sentido e infelizmente tem perdido, por causa disso mesmo. Pela relativização do relato da criação. Há muitas pessoas hoje que acham que casamento é apenas uma união civil ou algo parecido. Não. O casamento, quando feito da forma como a Bíblia estabelece, uma união heteromonogâmica, ele é uma instituição que, como o sábado, vem lá do Éden, criada por Deus. Portanto, literal. Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens históricos. Lá em Romanos 5,12, Paulo faz a mesma coisa. Por um só homem, ou seja, Adão, o pecado entrou no mundo. Paulo considerava Adão como personagem literal, histórico, real. Marcos 24, 37 e 39, ali Jesus relaciona o dilúvio à sua segunda vinda. Portanto, dois eventos históricos, um futuro e um passado. Se o dilúvio não aconteceu, como está na Bíblia, por que vamos crer que a segunda vinda vai acontecer? Mas eu creio nas duas coisas, porque eu creio na palavra de Deus, na historicidade desses relatos. Lucas 3 fala ali traz a genealogias, e ali nos nomes, entre os nomes reais, estão os nomes de Adão e Eva. Estão ali personagens que alguns têm por míticos. E Apocalipse 14, 7, então você vê que de ponta a ponta a Bíblia apresenta o fato de que Deus é criador e de que a semana da criação é literal. Fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Na verdade é a pregação das 3 mensagens angélicas ali, né? Só para você lembrar que, na verdade, nós temos sim fundamentação bíblica para considerar o sábado, o dia da criação, o 4º mandamento da lei de Deus, celebrando aí o aniversário da criação. Há outras evidências interessantes, né? Cada dia, e dia aqui no relato da criação é Ion, no hebraico, e não Eon, que quer dizer era. Ion quer dizer dia literal, e quando está associado a um número, a um numeral ali, não tem como você interpretar isso de outra forma. Há 150 ocorrências no Antigo Testamento dessa forma, e apresentando o dia como sendo um dia literal de 24 horas. Quer uma outra coisa interessante? As plantas foram criadas no 3º dia da criação. Só que os animais polinizadores, como as abelhas, por exemplo, só são criados lá no 5º dia. Pergunto, se aqueles dias da criação fossem eras, que fossem 1000 anos, as plantas que dependem de polinizadores não sobreviveriam, porque teriam que esperar eras, ou uma era, até que os polinizadores aparecessem no cenário. Não tem como você defender, a menos que você viole o texto bíblico e a própria lógica, defender a ideia de que seriam eras e não dias literais de 24 horas. Portanto, nós guardamos o sábado. Por quê? Porque ele pertence a uma semana literal, aquela primeira semana maravilhosa em que Deus criou a vida, povoou o planeta Terra com vida, tendo deixado então o 7º dia como memorial, um templo no tempo. Só para os judeus? Obviamente que não. Acabei de dizer que Adão e Eva foram os primeiros a guardar o sábado. E eles não eram judeus, não eram brasileiros, chineses, americanos, eram homem e mulher, humanidade. Além de que, Marcos 2, 27 diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, aqui nesse caso o antropós, ser humano, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi dado para a humanidade. Todos são convidados a participar dessa bênção maravilhosa de celebrar
toda semana a criação de Deus. Como eu disse, é uma catedral universal no tempo. Os 10 mandamentos, neles está o sábado, o 4º mandamento, uma celebração da criação também. Isaías 56, 2-7, Isaías 58, Isaías 66, o tempo não permite que nós leiamos os textos, mas você pode depois voltar a esse vídeo, pode anotar aí, depois conferir. Esses textos apresentam a universalidade do sábado, a abrangência do sábado e a perpetuidade do sábado, porque Isaías 66 afirma que na nova terra, veja só, após a volta de Cristo, os salvos continuarão se reunindo aos sábados para celebrar o nosso Deus Criador. Muito bem, Lucas 4,16 afirma que Jesus, como era seu costume, guardava o sábado. Obviamente, ele não podia fazer diferente disso. Lucas 23 afirma que mesmo após a morte de Cristo, as mulheres e os seus servos fiéis, os discípulos, continuaram guardando o sábado. Não houve alteração nenhuma, e seria muito estranho Deus mudar o dia de aniversário da terra. Não é verdade? O dia permanece. O Evangelho de Lucas foi escrito 30 anos após a morte de Cristo. O Evangelho de João foi escrito lá pelo ano 90 depois de Cristo, e não há qualquer indício nesses evangelhos que são póstumos, digamos assim, né, à morte de Cristo, de alteração na data, na mudança do aniversário. Jamais. Nenhum deles menciona qualquer mudança. Então, quando que essa história, essa mudança para o domingo acontece? Voltando no tempo, a gente vê o seguinte: soldados romanos trouxeram da Pérsia o culto ao sol. Aureliano estabeleceu em 270 depois de Cristo o culto ao Sol Invictus. Em 321, é só você pegar qualquer enciclopédia, você vai conferir isso. Constantino promulgou a primeira, digamos assim, lei dominical. E ele então estabelece o domingo, né, como um dia de repouso para todas as pessoas. Claro que isso não contou com a aprovação de Deus de forma alguma, não é verdade? Infelizmente, isso passou para a humanidade. E eu quero mostrar para você aqui, trazer uma informação para você, e ao fazer isso eu quero fazer com todo respeito, com toda a consideração para com os nossos irmãos católicos, evangélicos, quaisquer pessoas que estejam nos assistindo nesse momento. Mas uma coisa é certa, a gente fala a verdade por amor. Há muitas pessoas que mascaram a verdade e com isso demonstram desrespeito e falta de amor. Se eu visse alguém num barco que está arrumando para uma cachoeira, para um precipício, eu farei de tudo para acordar aquela pessoa, jogaria pedra no barco, enfim, para que ela pudesse ter a chance que eu tive no passado de ter meus olhos abertos para certas realidades. Eu quero ler para você aqui, neste catecismo aqui de 1566, uma obra bastante importante, foi republicada em 1951, Frei Leopoldo Pires Martins. Na página 440, tem uma informação aqui bastante interessante, e eu quero ler então para você isso aqui. No catecismo, a gente encontra uma admissão de mudança pelo poder atribuído ou assumido pela igreja de então, para então trocar a celebração do sábado para o domingo. Ou seja, isso vem lá do Império Romano e, infelizmente, é transferido para o cristianismo por meio dessa determinação, dessa mudança aqui. Só que, obviamente, isso não conta com o aval da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia fala de uma restauração desse mandamento, da restauração do dia do aniversário da criação. Lá em Daniel capítulo 7, verso 25, é dito que um poder representado lá pela ponta pequena, né, pelo chifre pequeno, que em Apocalipse é a besta, né, uma das bestas, esse poder ele se atreveria a mudar a lei de Deus, a alterar os mandamentos de Deus. Mas em Ezequiel 20:20 é dito que o sinal de Deus, o selo de Deus, ele está ali no mandamento do sábado. Mas por que você afirma isso? Bem, Apocalipse fala de uma marca da besta e também fala de um selo de Deus que será aplicado sobre a mente das pessoas. Interessante é que a marca de Deus só pode ser assumida intelectualmente. Eu guardo o sábado porque eu creio nisso, porque está na Bíblia Sagrada, porque é um mandamento divino e não de homens. Mas a marca da besta ela pode ser recebida na mente, porque alguns aceitam isso mesmo, ou na mão direita, símbolo de conveniências humanas, enfim, de uma aceitação não só intelectual, mas mais de conveniência. E Apocalipse 13 fala disso aí, Apocalipse 14, 6 e 7, também falam esses versos de uma restauração, de uma pregação final sobre o planeta Terra, e está sendo feita nessa noite, por sinal, que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai a quem?
aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui João praticamente faz um copiar e colar, lá de Êxodo 28 a 11. Traz para o Apocalipse e diz, no fim dos tempos, a proclamação final vai envolver essa mensagem criacionista de que Deus é o Criador e de que Ele estabeleceu, sim, um dia especial para marcar isso. O memorial da criação, o aniversário da vida na terra. Um selo antigo, ele continha pelo menos 3 características. O nome da autoridade que selava o documento, ele continha também o cargo dessa autoridade e a jurisdição. Para encurtar nosso tempo, que é curto mesmo, eu já vou adiantando que se você ler os 10 mandamentos, e Isaías 8,16 diz que a lei seria selada no coração dos servos de Deus, portanto o selo está ali, nos 10 mandamentos. Você encontra no 4º mandamento essas 3 características. O Senhor, Deus Criador, o cargo Criador e a jurisdição, todo o universo. Não é interessante isso? Apocalipse 11,19 menciona um santuário no céu. E naquele momento já não havia mais santuário terrestre. E dentro da arca são vistas as tábuas da lei. Sim, a lei que Deus quer selar no coração das pessoas. Não apenas uma obediência formalista, mas uma obediência por amor. Amor de uma criatura que reconhece a Deus como Criador. Muito bem, isso foi só um preâmbulo. Isso é apenas um estudo bíblico muito rápido, para você recordar alguns conceitos. E agora eu quero ler um trecho desse livro aqui, O Grande Conflito, na página 588. Veja que coisa séria o que ela escreve ali. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, em sua rede. Enquanto o primeiro, ou seja, a ideia de que a alma seria imortal, que vai ser tema da minha segunda pregação nesta noite. Enquanto o primeiro erro lança o fundamento do espiritismo, o último, a santidade do domingo, a pretensa santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo que havia no tempo dela. Hoje já existe uma ponte bem pavimentada, né? Estenderão essa mão para apanhar a mão do espiritismo. E estenderão também a mão sobre o abismo para abraçar o poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Interessante que, pelo menos, no catecismo, há uma admissão de mudança. Alteramos porque cremos que a igreja tem poder sobre a palavra de Deus. Na verdade, é o contrário. A palavra de Deus é soberana e está acima, é nossa regra de fé e prática. Mas ficam em condição muito mais complicada aqueles protestantes que guardam esse dia, que não é o aniversário da criação, e assim tem que admitir que não o fazem com base no assim diz o Senhor, mas com base no assim diz aquela igreja. Então é uma situação muito complicada. Bem, uma tríplice união. Você já percebeu que então os 2 grandes erros, tanto o domingo quanto a imortalidade da alma, essa ideia não bíblica, tem que ver com essa falta de reconhecer a Deus como Criador? Olha o que diz lá em Gênesis 3, 4 e 5, alguns dizem que é o capítulo mais triste da Bíblia, que é quando Adão e Eva, aceitando o engano de Satanás, se rebelam contra Deus. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, o fruto da ciência do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você percebe que aqui Satanás, ele apresenta para Adão e Eva uma ideia de independência de Deus, de serem mais do que podiam ser, e já era bom demais, ser filhos do Criador. Adão e Eva, vocês podem ser como Deus. E tem mais, vocês não vão morrer coisa nenhuma, como disse Deus. A desconfiança na palavra de Deus. Deus estabelece um dia, mas eu quero outro. Deus diz que eu não posso comer certas coisas, mas eu quero comer assim mesmo. E Deus é tão gentleman, Deus é tão bondoso, Deus é tão respeitador do livre-arbítrio humano e dos anjos, que Ele permite. E Ele permite que nós colhamos também as consequências disso. A palavra está escrita, os mandamentos estão aqui, as recomendações de Deus existem para o nosso bem, mas infelizmente o ser humano muitas vezes é teimoso e quer seguir por outros caminhos. Por que fazer isso? Aqui começa então a desconfiança de Deus, começa a rebelião e a ideia de independência. Veja o que diz ainda o grande conflito nessas 3 páginas. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta com chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra
e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Uma clara ligação com Daniel capítulo 7, né? Eu não tenho tempo de explorar isso aqui agora. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação, Estados Unidos da América, que são a segunda besta, a besta da terra, impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Na livre América do Norte, governantes, legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Até aqui eu falei de história. É só você ir aos livros de história e você vai conferir tudo o que eu falei. Daqui para frente, entramos num aspecto mais escatológico. O que vai acontecer? Mas peraí, você está dizendo que os Estados Unidos, a segunda besta do Apocalipse, e se você tem dúvida sobre isso, estude, por favor. Os Estados Unidos vão impor aquela marca, aquele sinal de autoridade romana à humanidade? Sim, é o que estamos dizendo aqui. E se você duvida, aguarde um pouquinho, isso vai acontecer. E quando acontecer, eu espero que você tenha tempo para se lembrar desse dia, desta pregação, e tomar a sua decisão. Anote aí na sua agenda, né? Nem precisa, está na Bíblia, está escrito já, né? Então, será que vai acontecer? Em que momento o povo vai clamar às autoridades para que o domingo seja imposto como um dia de repouso em oposição ao sábado? O povo vai clamar por isso? Olha, esse tempo de epidemia, de pandemia, tem mostrado que muitas coisas que pareciam impossíveis se tornam possíveis quando o medo é alimentado e quando as autoridades se sentem livres para impor leis que antes pareciam impensáveis. Esse é um exercício bem interessante. E a gente tem visto coisas acontecendo aqui que realmente chamam a atenção. Muito bem, na verdade, antes mesmo dessa pandemia, já tem acontecido um processo de aproximação entre Estado e Igreja. Nós, adventistas, repudiamos essa união entre Estado e Igreja, porque sempre que isso aconteceu na história, deu ruim, como dizem aí os que usam essa gíria, né? Deu ruim, sempre. Porque quando uma religião se torna hegemônica e tem o poder do Estado por trás, a perseguição acontece. Estude sobre o período de 538 a 1798 para você ver o que realmente foi esse período em que a igreja tinha plenos poderes para prender, matar, perseguir. Você conhece um pouco da Inquisição, não é? Sabe o que aconteceu lá. Será que isso poderia voltar? Será que uma situação dessa poderia voltar a acontecer nesse planeta? Eu assisti um tempo atrás um documentário no Netflix. Tem pouquíssima coisa lá que vale a pena ver, né? Mas esse aí é um documentário bem interessante, The Family, baseado no livro de um jornalista chamado Jeff Sharlet. Esse livro e esse documentário, derivado dele, mostram os porões, né, da política norte-americana e como a religião vem sendo usada como um fator de poder, de imposição. É muito interessante. E a gente vê realmente uma reaproximação entre igreja e Estado ali. Não vou dar spoiler, não tenho tempo de contar tudo, mas me chamou muita atenção esse documentário. E mesmo quando Trump foi eleito lá nos Estados Unidos, ele já havia feito algumas promessas à base do seu eleitorado, né, a base protestante ali do seu eleitorado, como por exemplo essa que saiu no El País. Trump promete derrubar barreira entre igreja e Estado. Ele já falava sobre a tal emenda Johnson, que separa esses dois, né, esses dois poderes. Ele queria derrubar essa emenda para reaproximar a igreja e o Estado. Frequentemente são vistas ali orações sendo feitas. Parece, em primeiro momento, muito bonito isso, muito interessante, mas, na verdade, causa preocupação, né, naqueles que conhecem as profecias. Não preocupação porque a gente vê, na verdade, que as coisas vão andando segundo o script bíblico. Sarah Sanders, porta-voz do governo americano. Deus quis que Donald Trump se tornasse presidente. Então ele passa a ser visto como uma espécie de Messias, aquele que realmente une essas duas facetas. Olha só, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. Esse é um texto para mim muito interessante. Quando eu preguei aqui num desses sábados aí para trás, né, eu citei esse texto e vou citar algumas coisas que eu falei naquela ocasião, porque eu acho que nesse contexto elas são importantes. Se você quiser ver isso expandido, vá ao meu canal no YouTube, ou do NASP aqui de São Paulo, e procure o meu sermão O Mundo Depois do 11 de Setembro e do Coronavírus. Eu trabalhei também essa questão aqui. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador,
declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Essa frase, então, eu quero que você grave, está em bold ali no texto. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, que vão oferecer à besta a sua autoridade, seu poder e assim por diante. Um laço de união universal. Que laço seria esse capaz de unir forças aparentemente tão díspares, não é? Criar realmente uma confederação tão forte e que um cenário que possibilite que o povo peça às autoridades que imponham realmente essa lei dominical. Me acompanhem por aqui. Naquela ocasião eu citei esse livro, e volto a citá-lo, de um grande pensador francês chamado Pascal Bernardin, O Império Ecológico, uma obra reveladora. E o que me chama a atenção, e eu repito aqui, né? Autores não cristãos percebendo coisas que os cristãos deveriam estar, para as quais deveriam estar muito atentos, né? Como, por exemplo, aqui nesse livro, Bernardin diz o seguinte: um discurso onipresente monopoliza as mídias. Nesse momento é a pandemia, mas antes e depois disso, você vai entender que discurso é esse. Uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia? E ele expressa aqui uma coisa que nós pensamos, né? Mordomia com respeito à ecologia. Olha só, aquela que é respeito pela obra do Criador. Olha que interessante. Não parece um cristão bíblico falando aqui? A nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador. Lembra o que Ellen White escreveu? Haverá um laço de união universal. Ele chama de princípio central unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual. Ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma nova religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Uma religião mundial e um governo mundial. Olha que interessante. E já tem vozes neste momento de pandemia clamando, sim, por um governo mundial, para que alguma coisa possa ser feita em âmbito planetário, não é? Vozes estão clamando. Em 2009 eu publiquei um pequeno texto na revista Adventista, eu era editor do Espaço Jovem naquela época dessa revista, e o título que eu dei foi: Aquecimento Global é a Nova Religião. Alguns acharam até meio engraçado isso na época, acharam que talvez fosse um pouco extremista um título desse, mas olha só, anos depois, recentemente, num podcast de política, o editor deu esse título para o assunto: Ambientalismo é a Nova Religião. Pedras clamando. O ambientalismo é a nova religião. Eu já tratei desse assunto aqui em outros momentos, não vou então me deter muito mais sobre isso. Basta dizer o seguinte, olha, Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Além de Greta Thunberg, agora o Papa também é tido como um campeão nessa causa. E ele tem falado em vários momentos durante a pandemia sobre o novo mundo, sobre uma nova economia, sobre um novo agir em relação com a ecologia, o meio ambiente. Olha aí, o site do Vaticano, né, de notícias do Vaticano, lá a comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Sabe o que eu percebo nesse sínodo? Percebi no documento, o Instrumento Laboris, né, o documento que eles estudaram durante o sínodo, uma linguagem panteísta, uma linguagem pagã, assim como é o domingo. Porque o dia do sol não celebra a criação de Deus. E aqui nós vemos também, novamente, a ideia da Mãe Terra sendo trazida à tona, uma ideia pagã, uma ideia que não tem nada a ver com o conceito bíblico de mordomia. Nós preservamos a terra porque Deus nos deu essa incumbência como mordomos dela. Não porque a encaramos como um organismo vivo ou como uma deusa Gaia ou coisa que
o valha, né? Mas aqui está uma linguagem de paganismo de novo. Uma ideia que vai pegando, né, naturalmente pelo mundo. Veja, eu mostrei para vocês aquela ocasião aqui no sábado, e aqui está de novo, um jornal lá do Canadá. O domingo, de novo, pode ser um dia de descanso. E um prefeito lá, Ken Guthrie, da cidade de Guelph, no Canadá também, postou o seguinte no Twitter, apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos o Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo e mente e alma nos agradeceriam. Lembra que eu li no livro Grande Conflito que o povo ia pedir isso, partiria do povo, e que daí a autoridade da segunda besta iria impor isso, essa marca de autoridade humana da primeira besta? Pois é, parece que esse tipo de coisa já começa a acontecer. As pessoas perceberam que realmente o ser humano pausando, deixando de consumir, de transitar, houve um impacto positivo na natureza. Por outro lado, teremos que trabalhar bastante para nos recuperar da crise financeira. Então, já que não podemos ficar em quarentena por tanto tempo, quem sabe um dia apenas para que a Mãe Terra possa descansar. E nós também, e as famílias também. São propostas que estão surgindo por aí. De forma que quase não será preciso impor nada. Será um clamor popular. Testemunho Celeste, volume 2. O movimento dominical está agora preparando o caminho, na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento. E muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Tem muita gente boa, sincera, honesta nesses movimentos, mas mal sabem para onde leva essa corrente, né? Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Logo mais, o pastor Vinícius vai falar sobre um decreto que vai ser adicional ao dominical, um decreto de morte. Então, como diz Ellen White aqui, as pessoas ignoram para onde as coisas estão caminhando. O perigo, né, que nos ameaça, que ronda aí o mundo. Outro autor que viu coisas que alguns cristãos não estão vendo. Faleceu este ano, recentemente. Uma perda tremenda. Um grande filósofo, Roger Scruton. No livro Filosofia Verde, ele escreveu: previsões alarmistas desse tipo são recorrentes na história. E há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergência. Estamos vendo acontecer isso agora. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, preparamo-nos para obedecer, seguir líderes e nos proteger. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, de cima para baixo, têm as emergências em alta conta. Não precisa nem falar muito sobre isso, você acompanha os noticiários. Nós vimos no carro conversando sobre isso, né, pastor Vinícius? Em poucos dias, todo mundo foi obrigado a usar máscaras. Em poucos dias, o comércio teve que fechar. A mídia conseguiu alcançar as pessoas rapidamente com essas determinações, né, dos governantes. As coisas hoje em dia são muito rápidas, muito fáceis. E eu queria que Roger Scruton estivesse vivo agora, para ver que realmente o seu vaticínio, né, aconteceu. Em pequena escala agora, em muito maior escala daqui a pouco no futuro. Ana Paula Henkel, aquela famosa jogadora de vôlei do Brasil, campeã, ela mora nos Estados Unidos, ela faz muitos comentários sobre política, sobre economia também, americana, né? E no Twitter, acho que foi ontem, anteontem, não me recordo agora, ela escreveu o seguinte: soldar portas de estabelecimentos que pagam seus impostos em dia, em nome de um suposto bem público, algemar e prender trabalhadores que não cometeram crime algum, fechar ruas, esse é o novo normal? Podemos ser responsáveis, mas nossas liberdades são inegociáveis. Acorda, Brasil. Não vou entrar no mérito de se isso é correto ou não, mas o exercício é interessante. Você percebe? Liberdades individuais sendo tolhidas. Pessoas sendo acostumadas a obedecer, alimentadas pelo medo. Real ou não, mas alimentadas pelo medo. Isso é engenharia social. Isso é instinto de rebanho sendo usado. E nós veremos cada vez mais esse tipo de coisa acontecer. Uma geração foi preparada para isso. E eu quero concluir
nos minutos que eu não tenho mais, eu acho até. Ok? Fazendo um paralelo muito claro entre dois capítulos da Bíblia, que fica fácil até decorar, porque tem 3 nos dois. Daniel 3 e Apocalipse 13. O que há de semelhante ali? Bem, tarefa de casa, você vai ler então Daniel 3 e depois comparar com Apocalipse 13, tá bom? Daniel 3 fala da recusa de 3 jovens fiéis de se prostrar diante de uma estátua cujas medidas estranhas eram de 60 côvados por 6. Olha que medida estranha, né? Era uma haste, né? Comprida. Na verdade, segundo estudiosos desses livros aí, de Daniel, o 6 aí, o múltiplo de 6 representava o panteão babilônico. Portanto, aqueles jovens sabiam que não era só se prostrar diante de uma imagem. Ao se prostrarem, eles estariam reconhecendo os deuses babilônicos, os deuses que não eram Deus, deuses inventados pelo ser humano. Portanto, estariam se prostrando diante de uma autoridade humana. E eles se recusaram a fazer isso. E disseram, olha, nós vamos adorar só o nosso Deus. E se ele quiser que a gente morra, assim vai ser. Preferimos morrer. Pense um pouco. Que tipo de cristãos estamos sendo hoje? Eu li uma vez uma frase bem interessante que diz, se você não tem uma causa pela qual morrer, não vale a pena viver por ela. Se você fosse colocado contra a parede para negar Deus em troca da sua vida, o que você faria? Se você não daria a sua vida por Deus e pela verdade, será que hoje vale a pena viver por ela? Será que o nosso cristianismo hoje é real? Ou é apenas um simulacro de cristianismo? É algo para se pensar, né? Lá naquela planície de Dura, infelizmente, estava lá o rei de Jerusalém. Ele se prostrou. Estavam ali outros judeus, eles se prostraram. Trazendo para hoje, estavam lá outros cristãos. Talvez pastores, padres, líderes, se prostraram. Mas 3 jovens disseram não para essa idolatria. Ficaram em pé. E por causa disso, sem saber se iriam ser livrados, foram lançados na fornalha superaquecida. Graças a Deus, eles foram livrados da morte. Outros cristãos não são, Deus é soberano. Alguns foram comidos por leões nas arenas. Outros foram mortos pela Santa Inquisição. Hoje alguns perdem emprego. Hoje alguns são perseguidos, criticados, humilhados, incompreendidos. Deus é soberano. Ele sabe se eu vou viver até a volta de Jesus ou não. Isso não me importa. O que me importa é estar nas mãos dele e servi-lo fielmente. Lá em Apocalipse 13, nós vemos praticamente uma reedição de Daniel 3. Agora aparece um número enigmático, 666. Olha a ponte. De novo, um número que representa um poder humano que usurpou, tentou pelo menos, usurpar a autoridade divina. Um poder humano que teve a arrogância blasfema de tirar o dia do aniversário da criação e colocar num outro dia que não tem nada a ver com isso. Um dia comum de trabalho. Ele então muda os tempos e a lei. Blasfema contra Deus. Ele tenta usurpar até o ministério intercessório de Cristo, Tamide, do santuário celestial. Colocando em lugar de Cristo, seres humanos pretensamente perdoadores de pecados. Esse poder vai um dia exigir que você se prostre diante dele. Esse poder um dia vai exigir que você receba a marca de sua autoridade. Se a marca de Deus é um dia sagrado que celebra a criação, a marca da besta não tem nada a ver com o chip, com o código de barras, essas coisas que são apenas cortina de fumaça. A marca da besta é um dia que se opõe ao dia de Deus. Ela parece, mas não é. É como o anticristo, quer ser Cristo, mas nega Cristo. A marca da besta quer ser, mas não é. É o domingo. E muita gente não sabe disso. E por isso temos que falar, porque a gente ama as pessoas e quer que elas acordem para a realidade. Cuidado com certos vídeos sensacionalistas por aí, irmãos. Cuidado com informações sensacionalistas que apenas desviam o foco da realidade. Satanás não é tolo. Não iria colocar num simples chip de computador, um chip, biochip, não é? Algo que tem que ver com adoração consciente. Você um dia terá que ficar em pé ou se prostrar. Essa é a questão. O que você vai fazer? Lá em Atos 5:29 está escrito: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu decidi, para mim, que eu vou obedecer ao meu Deus até o fim. Custe-me o que custar. E eu quero te convidar também a ser fiel. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser um servo de Deus, como aqueles 3 jovens hebreus. Fique em pé diante da perseguição, porque, como diz Daniel capítulo 12,
naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe do seu povo. Ou seja, Jesus Cristo vai nos guardar. Jesus Cristo vai nos levantar do pó da terra se nós morrermos. Jesus Cristo, nosso Deus, Ele vai nos guardar e nos proteger. Creia nele. A verdade é que o grande spoiler do Apocalipse é o seguinte, e eu posso dizer porque está escrito: no fim, o Cordeiro derrota o dragão. E eu quero estar do lado vencedor, do lado vitorioso. Espero que você também queira, que você faça planos de ser fiel a Deus e não só fique nos planos, mas também decida a ser fiel, inteiramente fiel ao nosso Deus. Amém.